Olá, eu sou Odete Costa, cientista social e antropóloga. Sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui você sempre vai encontrar assuntos sobre ciências humanas e linguagens. Fica aqui comigo, cola comigo, vamos juntos para nós aprendermos muito juntos. Já ativa o sininho para as novas notificações. Não se esqueça de se inscrever, de compartilhar, de comentar. Bora, vamos levar a sociologia para fora, vamos levar para diante. Bora. A aula de hoje é o Brasil da teoria do bolo, crescimento econômico e desigualdade social. Professora, você disse bolo? Sim, nós vamos falar de bolo nessa aula. Hoje vamos mergulhar em um dos temas mais importantes e complexos da nossa história recente, o paradoxo do crescimento econômico e da desigualdade social no Brasil. Para isso, vamos usar como base uma obra fundamental para o estudo da economia brasileira, a tese de doutorado, O Capitalismo Selvagem, um estudo sobre desigualdade no Brasil, do autor Wilnez Henrique, defendida na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, em 1999. O autor nos convida a pensar como um país que se tornou uma das maiores economias do mundo, ainda lida com problemas crônicos de pobreza e desigualdade. E é sobre isso que a nossa aula de hoje vai tratar. Vamos para o item 1, o milagre brasileiro e a teoria do bolo. O professor Wilnez Henrique nos mostra que entre os anos 50 e 70, o Brasil passou por uma intensa industrialização. O país cresceu a taxas impressionantes e se tornou uma potência industrial. Mas, como o autor destaca, nem todos se beneficiaram desse crescimento de forma igualitária. Nesse contexto, surge uma teoria que ficou muito famosa, a teoria do bolo. Formulada então pelo ministro da Fazenda, Delfim Neto. A ideia era bem simples. Primeiro crescer, depois distribuir. Ou seja, era necessário que o país gerasse muita riqueza, que é o bolo, né? Para só depois pensar em como dividi-la entre a população. A tese de Wilnez Henrique revela que essa teoria justifica políticas de arroxo salarial e repressão aos sindicatos, levando a uma concentração ainda maior de renda, ou seja, não resolveu. Enriqueceu os ricos e empobreceu os pobres. Vamos para a parte 2, a crítica à desigualdade e às teorias econômicas. O Wilnez Henrique nos mostra que essa ideia não passou batida. Vários economistas, como Maria da Conceição Tavares, Carlos Lessa, Celso Furtado e Caio Prado Júnior, fizeram duras críticas ao modelo. O texto que analisamos cita que eles denunciavam as limitações estruturais do capitalismo brasileiro e a sua dependência financeira. Ou seja, para esses críticos não bastava crescer. O modelo de crescimento precisava ser repensado para incluir a distribuição de renda desde o início. Outro ponto abordado pelo autor é a transição para o neoliberalismo, que levou o Brasil ao chamado ajuste exportador, um modelo que intensificou ainda mais a desigualdade. Vamos para os exemplos de desigualdade no Brasil no século XX. O autor Wilnez Henrique nos dá exemplos concretos de como a desigualdade se manifestava na sociedade. Ele aponta a emergência de uma nova pobreza urbana, bem visível a olho nu nas grandes metrópoles, em contraste com a opulência de uma minoria privilegiada. Olha só, geralmente os emergentes são pessoas que são pobres e ficam ricos, né? Aqui no Brasil não. É a emergência de uma nova pobreza urbana. Meu Deus, não é de rir não, é de chorar, gente, é de chorar. A tese também discute a polarização social, que por um lado uma massa de trabalhadores manuais, alguns com mais qualificação, e a nova classe média assalariada, que são de professores, secretários, etc., que embora possam ter ou tivessem um padrão de consumo um pouco melhor, estavam muito distantes dos ricos. Por outro, um pequeno grupo de donos do poder, o do dinheiro, que usufruíam de vastas propriedades e serviços luxuosos. É a mesma coisa hoje, gente. Pega um professor. O professor está perto ou longe do rico?
Eu digo para você, tá longe, tá muito longe. Essa desigualdade não nasceu do nada. O texto de Henrique nos remete à herança histórica do Brasil, destacando dois pontos principais, que são eles: a escravidão e a Lei das Terras de 1850. Vamos começar primeiro com a escravidão. A colonização portuguesa e a escravidão criaram uma sociedade extremamente concentrada, com uma pequena elite proprietária e uma vasta massa de escravos e de uma população livre, porém pobre. Vamos para a Lei de Terras em 1850. Essa lei, embora tenha extinto o sistema das Seis Marias, dificultou o acesso à terra para os mais pobres e para os imigrantes, consolidando a grande propriedade e mantendo a concentração fundiária como base da desigualdade do país. Professora, eu não lembro o que é Seis Marias. Vou te falar agora o que é Seis Marias. Bora, povo! Seis Marias eram porções, pedaços de terra que a coroa portuguesa doava aos indivíduos chamados de sesmeiros para serem colonizadas e produzidas, principalmente durante o período colonial no Brasil. E você pode estar se perguntando, essas Seis Marias, quem recebiam eram só os brancos? Não necessariamente. Essa posse de terra ela poderia ser feita por quem quisesse viver ali e povoar. Mas eu acho meio difícil, né? Na época, as pessoas que vinham de Portugal eram todas brancas e logo as Seis Marias eram mais para pessoas brancas, sim, porque se um escravo falasse, oh, eu quero uma terra, ele ia receber? Ia? Não ia. Até porque o sistema colonial da época fazia de tudo para favorecer os brancos. E muita gente pegava essas terras e terceirizava, colocava outras pessoas para trabalharem. Aí vocês acham que essas terras não permaneceram nas famílias até chegar hoje, né? Então tá, só para você refletir, pensar um pouquinho. Bora continuar esse negócio aqui. Bom, e para finalizar, a tese de Wilnez Henrique nos mostra que a desigualdade no Brasil não é um problema recente, mas sim um fenômeno com raízes históricas profundas que foi agravado pelo modelo de desenvolvimento capitalista adotado a partir de meados do século XX. A obra nos convida a irmos além dos números de crescimento para entendermos a complexidade social por detrás deles. Bom, essa foi a nossa aula. Eu espero que essa aula tenha te ajudado a compreender melhor o cenário econômico no Brasil. Não se esqueçam de deixar as perguntas de vocês aqui nos comentários, isso ajuda muito. E compartilhar, de ativar sininho. E nós nos vemos na próxima. Se cuidem e até mais.